Oi, tudo bem? Queria falar um pouquinho com você hoje sobre um tema interessante. Algumas pessoas têm me perguntado sobre a morte. Eu não tenho medo de falar da morte. A morte, para mim, ela é um resultado. Ela não é uma escolha, ela é um resultado. E como sendo um resultado, tudo que eu vou fazendo nessa vida finita que eu tenho, de corpo e mente, ela, como resultado, vai chegar à morte. Eu só não posso dizer para você que a morte é uma escolha. Ela não é uma escolha. Então, às vezes, você fala, mas ela é uma escolha, eu faço o que eu quero da minha vida. Não, ela é um resultado. Quando eu penso na morte como um resultado, eu sempre imagino que para chegar a um resultado eu preciso adicionar, eu preciso multiplicar, eu preciso dividir, eu preciso subtrair. Ou seja, eu preciso de uma equação que vai gerar um resultado, né? Então eu preciso, essas equações que eu chamo de viver intensamente, de buscar o entendimento, buscar o autoentendimento, ajudar as pessoas, fazer o melhor possível daquilo que a gente tem nas mãos. O que eu tenho nas mãos? Às vezes eu tenho a minha própria vida, às vezes eu tenho meu trabalho, às vezes eu tenho a minha família, às vezes eu tenho meus amigos, às vezes eu tenho aquilo que acontece, as possibilidades que existem na vida. Então, o resultado dessas equações chamado vida e tudo é a morte, né? O resultado é a morte, né? Nós caminhamos para a morte. Agora, se eu não pensar a morte como resultado, eu acabo me angustiando. Por que eu me angustio? Porque eu faço da morte uma equação. Então tudo que eu vou fazer, eu falar, não vale a pena porque eu vou morrer. Ah, não vou fazer tal coisa porque eu vou morrer. Não vou cuidar das pessoas porque eu vou morrer. Não vou cuidar do meu corpo porque eu vou morrer. Não vou trabalhar porque eu vou morrer. E por aí vai. Então eu não posso mudar. A morte, ela é um resultado e não uma equação. A equação é a vida, que como resultado vai ter a morte. Mas quando vai ser esse resultado e quanto vai ser? Eu não sei. Porque eu estou mais preocupado com a equação e menos preocupado com o resultado, né? Porque quando eu me preocupo com a equação, eu não estou dando ênfase ao resultado. Porque o resultado, para isso que nós chamamos de vida, que nós estamos vivendo aqui, não tem muito porquê. Nós estamos aqui de passagem, né? Quando eu olho para o passado, muitas pessoas boas e ruins, elas se foram, né? Tanto o ruim como o bom, ele acaba passando por aqui. Então, se eu puder escolher fazer da minha equação uma coisa boa, eu escolho viver, eu escolho ser feliz, eu escolho ter bom humor, eu escolho a alegria, eu escolho a paz, né? Eu evito a guerra, eu evito as contendas, e assim eu vou fazendo o quê? Uma equação melhor daquilo que eu tenho hoje. Eu fazendo uma boa equação, o resultado que virá, que é a morte, ela não me preocupa. Então, se eu pudesse falar para você, eu não tenho medo da morte. Por quê? Porque a morte é um resultado de tudo que eu estou fazendo agora. Agora, quando você põe a morte dentro da equação, você acha que a morte ela é soma, ela é divisão, ela é multiplicação, ela é subtração, ela é alguma coisa que acontece na sua vida, eu acho que você vai ter mais medo, mais complexo, falta de entendimento. Então, eu queria desafiar você nesses minutos que a gente está falando, quando pensar em morte, pense em resultado. Que é um resultado que vai acontecer, como acontece com qualquer um, até com animal de estimação, com tudo que eu já vi acontece, né? Então é um resultado e não uma equação. A equação é a vida. E vida se faz com paz, e vida se faz com alegria, vida se faz com motivação, vida se faz com esperança, né? Vida se faz com alegria, vida se faz com amor, vida se faz com simpatia, né? Com empatia. A vida ela é para ser vivida. Quanto? Cada minuto, cada segundo, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano. Viver intensamente, né? E quando eu vivo intensamente, eu não me preocupo com o resultado. Então, se o resultado da vida é a morte, deixa a morte para lá, deixa para o resultado, vamos viver a equação. Se a gente consegue pensar e colocar isso dentro do nosso coração, a gente fica mais feliz. Entendeu? Então a minha proposta falando de morte é: pense na equação e não no resultado. Pensando na equação, você vai ser muito mais feliz. Um grande abraço, fica bem, tchau, tchau.